Abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje chegamos ao capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Gálatas capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11. Da escravidão a filhos de Deus. De escravos do pecado, chegamos a sermos feitos filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E isso traz grandes implicações para as nossas vidas como cristãos. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, com os olhos fitos na palavra e atento à meditação da palavra do Senhor. Assim nos diz a leitura: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos semelhantemente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis aos deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Feche seus olhos. Pai querido, aqui está, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. De nós mesmos, ó Deus, nós não a compreendemos. De nós mesmos, ó Deus, nós não conseguiremos entender. É por isso, ó Deus, que nós carecemos, ó Deus, do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele lance luz, ó Deus, sobre esta palavra, Senhor Deus. Para que os corações, ó Deus, que aqui estão, e aqueles que estão mais distantes nos acompanhando, ó Deus, sejam alcançados, ó Deus. Tenham as suas mentes e os seus corações iluminados para compreenderem, ó Deus, plenamente a tua vontade, Senhor Deus. Se preciso nos corrigir, nos repreender, nos exortar, assim seja, Senhor Deus. Mas que nós não saiamos, ó Deus, aqui da mesma forma como entramos, ó Deus. Fala conosco, Pai. Nós assim te suplicamos, nós assim te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Da escravidão a filhos de Deus. Nós meditamos, nós vimos, queridos, no domingo, na mensagem passada, no domingo passado, que Paulo ele fala que a lei, ela nos foi dada, nós vimos isso, e a lei nos foi dada para nos proteger. A lei, nós vimos também que a lei nos foi dada, e a lei nos foi dada para nos educar, para nos instruir da maneira como nós devemos andar. Ela nos protege, ela nos educa, e ela nos mostra como nós devemos caminhar. Vimos também que Paulo ele nos mostrou, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, ele mostrou os benefícios de nós estarmos em Cristo.
E aí nós vimos vários desses benefícios de quando nós estamos em Cristo. E se uma vez em Cristo nós temos todos esses benefícios, fora de Cristo nós não temos essas bênçãos, não temos esses benefícios que Paulo e que nós vimos aqui no domingo passado. E você que estava aqui, você que estava nos acompanhando, pôde ver. E agora Paulo ele inicia o capítulo 4 falando sobre a condição de muitos de nós antes de Cristo. Paulo ele inicia esse capítulo 4 mostrando qual era a nossa condição, qual era a condição daqueles e qual é a condição daqueles que não estão em Cristo, que não conhecem a Cristo. Paulo ele fala que antes nós vivíamos as obras, os rudimentos do mundo faziam parte das nossas vidas, nós estávamos envolvidos, nós estávamos arraigados, nós estávamos presos. Em outras palavras, nós éramos escravos dos rudimentos do mundo. Mas agora, estando em Cristo, Cristo ele nos liberta. E é essas verdades que Paulo ele traz à tona, iniciando esse capítulo 4. Veja que toda discussão envolvendo os judaizantes, aqueles que diziam que o cristão e aqueles que queriam colocar encargos dentro da igreja da Galácia, e eles queriam colocar em carga e dizer, olha, vocês, uma vez que são crentes e tornam crentes, vocês também têm que se considerar, ou seja, voltando aos velhos rudimentos. E aí Paulo ele usa toda essa carta para mostrar para eles que nós não precisamos mais estar preso. E ele mostra os objetivos da lei, mostra o objetivo, a função da lei, ele mostra os benefícios de estar em Cristo. E aqui ele inicia mostrando a nossa condição, como que nós éramos antes de conhecer a Cristo. E a primeira verdade, queridos, que esse texto ele nos mostra, que esse texto nos ensina, é que a escravidão do homem sob a lei. A primeira verdade que nós extraímos desse texto é que o homem ele está escravizado pela lei. Veja o que diz o verso 1 ao verso 3, Paulo ele passa a mostrar exatamente isso. Paulo ilustra o seu ponto de vista. Paulo usa a figura de um herdeiro, a gente vai ler o texto, a figura de um herdeiro que ainda é menor de idade, embora seja dono de tudo, ele ainda é herdeiro apenas, por promessa, ele não é herdeiro de fato, pois o pai ainda está vivo. Veja o que ele diz, os verso 1, verso 3, ele diz assim, digo pois, que durante o tempo em que o dono, em um tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Paulo ele usa essa figura para ilustrar que quando uma pessoa, por exemplo, quando um pai de família ele deixa uma herança, e aqueles filhos eles são herdeiros, mas eles são herdeiros por enquanto da promessa, enquanto o pai ele está vivo. Sabemos que nos tempos passados e nos tempos de hoje, quando se tomava, o exemplo disso é o filho pródigo, que ele pediu a sua herança antecipada, ou seja, ele estava declarando com aquele pedido a morte do seu pai, e ele pega todos os seus bens, e ali antecipado, e ele gasta tudo, e a história vocês já conhecem, e Paulo ilustra mostrando exatamente esse contexto. Ele diz, enquanto o herdeiro ele é menor, embora ele seja herdeiro, mas ele é herdeiro apenas pela promessa, pois ainda é uma criança e não pode herdar essa fortuna, apenas está na promessa. E assim ele traz esse fato para a vida cristã. Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor. Veja, ele continua dizendo, e não tendo ainda direito à herança, em nada esse herdeiro ele difere do escravo, ele é diferente daquele que é escravo, visto que ainda ele está sujeito, exatamente aos arguilhões, aos administradores, até o tempo determinado pelo pai, até o tempo que é determinado pelo seu pai. Veja o que diz o verso 2 e o verso 3, mas está sob tutores e cuidadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Ele está sobre tutores, ele está sobre cuidadores, até aquele tempo que é determinado, como nós vimos aqui, os tutores, os cuidadores, o aio da lei,
aquele tipo de escravo que tinha essa função de educar, aquele que tinha essa função de ensinar o filho daqueles senhores, era um escravo que eram escravos diferentes. E ele diz que até o tempo determinado, ele está sobre tutores e está sobre cuidadores, e ele é herdeiro, mas apenas na promessa. O versículo 3 ele diz: mas também, assim também nós, agora aplicando para nós, assim também nós, quando éramos menores, estávamos semelhantemente sujeitos aos rudimentos do mundo, antes de conhecer a Cristo. Assim também nós, quando éramos menores, quando não conhecíamos a Cristo, quando não conhecíamos a Deus, nós estávamos sobre a tutela, nós estávamos sobre os cuidados deste mundo, nós praticávamos as obras da carne, nós vivíamos praticando as concupiscências, os desejos da nossa carne, como o próprio Paulo diz aos Efésios, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E ele diz: mas e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim também nós, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Interessante que hoje, muitas vezes depois ainda de conhecerem a Cristo, quantos cristãos, quantos que se dizem cristãos, mas que ainda estão presos às coisas deste mundo. Interessante que essas coisas, como muitos que se dizem cristãos, ainda continuam presos às coisas deste mundo, e as coisas do mundo, elas são um grande entrave para que eles tenham uma comunhão íntima e próxima com Deus. Infelizmente essa é uma realidade que muitos ainda, como já a gente ouviu falar muito no tempo atrás, o crente carnal, que muitas vezes eles têm um pé na igreja e um pé no mundo, que muitas vezes ele está na igreja. Eu digo que não existe o crente carnal, porque ou ele é crente, ou você é crente, ou você é carnal. Você não pode ser as duas coisas, Você não pode estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não pode estar com um pé na igreja praticando, tendo um padrão de santidade, como nós vimos hoje aqui pela manhã, tendo um padrão de santidade, e lá fora você tem outro padrão, está sujeito aos rudimentos do mundo. Porque se você está em Cristo, Paulo diz: nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é inadmissível que alguém se diga cristão e ainda continue preso aos rudimentos deste mundo. Pois Cristo, ele nos libertou. Ele diz: assim também nós, quando éramos menores, quando estávamos afastados de Cristo, estávamos servilmente servindo. A palavra servilmente é que nós estávamos servindo e sujeitos aos rudimentos deste mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E aí não sobrava tempo, a gente não queria saber. Quando a gente vê a maioria da população nesta cidade, a população que é anti-Deus, é contra Deus, pois ela não quer estar submissa à vontade de Deus, ela não quer estar submissa à palavra de Deus, e ainda as coisas da carne ainda acabam comprometendo. Outro dia a gente fazia um culto nos lares, e uma das pessoas que ali estava, ela disse: olha, até mostrava conhecer a palavra, mas ela disse: eu não vou ser crente porque ainda eu tenho coisas, tenho coisas que estão presas. Sim, nós temos. Ninguém se torna crente e tudo muda de uma hora para outra, não. Tanto é que é um processo de santificação. O processo de santificação, ele é progressivo. Lucas 9:23, Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Santificação. Tome a sua cruz e siga. É um processo todo dia. Todo dia nós temos algo a tirarmos da nossa vida. Todo dia nós temos algo a mudar, Senhor, e fazermos como o salmista no Salmo 139, onde ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Veja, mas é muito fácil a gente analisar os outros. É muito fácil a gente olhar para o erro do irmão, para a falha da irmã, e dizer: só o irmão, só a irmã, só aquela igreja, só isso, só aquilo, mas eu não tenho nada, eu sou perfeito. É muito mais fácil eu olhar e culpar os outros do que eu olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, vê se há em mim
algum caminho mau e me guie, Senhor Deus, pelo caminho eterno. Nós estávamos servilmente servindo aos rudimentos, escravizados pelos rudimentos deste mundo, mas Cristo, Ele nos liberta, e nós saímos da escravidão, dos rudimentos do mundo, para nos tornarmos filhos de Deus, como veremos. A segunda verdade que Paulo mostra aos Gálatas, às igrejas que ali estavam vivendo esse desafio, a segunda verdade está entre os versos 4 ao verso 7, onde Paulo, a verdade que nos diz a liberdade do homem em Cristo. Veja, antes nós estávamos presos, servindo aos rudimentos deste mundo, e agora ele vai mostrar a liberdade do homem em Cristo. O verso 4 ao verso 7 assim nos diz, com os olhos fintos na sua palavra, assim nos diz, olha: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Amém, queridos? Veja a condição que Cristo, queridos, às vezes eu fico sem entender, porque muitas vezes a gente é tão negligente quando a gente olha para a Bíblia e vê todo o sacrifício que Cristo ele fez. Diante de tudo que Cristo ele fez pelas nossas vidas, será que simplesmente não é suficiente eu me separar meu tempo para adorar a Ele, para me dedicar, para me esforçar para estar na sua presença? Veja as condições do homem antes, né? O versículo 4 ele diz: vindo porém a plenitude dos tempos, ou seja, quando se completou os tempos, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo é o momento certo, é o momento certo. Ela marca o término da lei e o início da obra de Cristo na plenitude do tempo. Significa que quando Cristo ele veio e nasceu, ali estava se cumprindo essa plenitude. Quando a gente olha para as páginas do Velho Testamento, elas apontam todas elas para Cristo, e isso se cumpre, porque Deus é fiel, e Deus ele cumpre, mas no tempo certo, na plenitude do tempo. Às vezes nós nos angustiamos, nós estamos passando uma situação crítica no abastecimento de água, e nós nos angustiamos, e nós nos preocupamos, mas acontece no tempo certo, na plenitude do tempo, no tempo de Deus, não é no nosso. O que nós fazemos? Oramos. O que nós fazemos? Descansamos. O que nós fazemos? Confiamos. E Deus ele cumpre no tempo certo, na plenitude do tempo. E Paulo ele diz: vindo porém a plenitude, Deus ele enviou o seu Filho, que foi nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus enviou o seu Filho, vindo porém à plenitude do tempo, nascido de uma mulher, nascido sobre o regime da lei, para nos resgatar. Veja, Deus nos redimiu. Versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos, para nos resgatar. Essa é a palavra resgate. Quando Cristo ele veio, quando Cristo ele cumpriu todo o propósito e exigências de Deus, ele veio para nos resgatar. Por isso que Paulo diz: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende tão somente de Deus usar a sua misericórdia. É um resgate onde Deus ele vai lá ao nosso encontro. Deus ele vai lá ao nosso encontro, porque se ele fosse esperar a nossa livre e espontânea vontade de irmos a ele, nós não iríamos nunca. Mas ele nos resgatou, ele veio ao nosso encontro e nos tirou, nos arrancou
das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha só, e não apenas resgatar, queridos. Spurgeon, certa feita, ele disse que, ele faz uma comparação um pouco grossa, mas ele diz que nós estávamos ali como um monte de lixo, e essa era a condição do homem sem Deus, porque ele está no pecado, na miséria. Estava ali um monte de coisas inutilizadas. É como a gente faz uma faxina e a gente começa a jogar fora coisas que a gente não quer e joga tudo lá fora. Estava tudo lá desgarrado, coisas inúteis. E Cristo, e Deus, Ele foi lá, através de Cristo, e resgatou-nos daquela podridão em que nós estávamos, e nos trouxe para a sua luz, e nos deu dignidade, irmãos. E não apenas isso, veja, ele diz, a fim de que recebêssemos o que? A adoção de filhos. A adoção, queridos, nós fomos adotados como filhos de Deus. Ah, Luciano, mas todo mundo é filho de Deus. Ah, Luciano, mas a minha religião diz que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu. Nananina, não. Nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo vai para o céu. Filhos de Deus são aqueles que foram resgatados, são aqueles que foram tirados da podridão, da miséria deste mundo e trazidos e foram adotados pelo próprio Deus como filhos. O mundo tem uma ilusão e dizer assim, todo mundo é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Mentira. João 8,44 mostra, se você não é filho de Deus, de quem você é filho. E glória a Deus que todos aqui estão, são filhos de Deus Altíssimo, que já nasceram de novo. Mas há aqueles que não nasceram de novo, que não são filhos de Deus, e a Bíblia mostra isso. Talvez porque o nosso país se queira exterminar este livro. Talvez porque o objetivo dessa sociedade em que nós vivemos é exterminar este livro, porque ele mostra as verdades contundentes que você não pode mudar. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do diabo. E não tem para onde correr. Você não pode servir aos dois senhores. Não, eu estou aqui, eu vou agradar a Deus, eu vou cultuar, eu vou levantar as mãos, vou dar glória a Deus, mas depois eu vou lá para a festa. Não, não pode, porque você foi resgatado dessa situação, e agora você foi adotado como filho de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Versículo 6, ele diz, e por que sois filhos? Aí ele vai dizer, Paulo vai dizer, e por que vocês são filhos? E uma vez que vocês são filhos, uma vez que vocês foram resgatados e foram adotados, e agora porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqueles que foram adotados, que foram resgatados, que são filhos de Deus, cujo Espírito de Cristo habita em nós, como nós vimos aqui pela manhã, ele clama, Abba, Pai. E a gente vê aqui algumas verdades nesse sentido. Jesus nos redimiu como homens para nascer, e foi nascido de mulher. Nós vimos também que Jesus, ele nos redimiu como justo. Jesus, ele veio para nos redimir como filhos de Deus, pois Deus, enviou o seu Filho. Veja aí o verso 7 e o verso 8, quando ele diz, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, herdeiros também por Deus. Paulo agora vai dizer aos Gálatas, porque vocês são filhos, versículo 6, então Deus enviou o Espírito de seu Filho ao seu coração, ao coração de vocês que clama, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, Abba, é um diminutivo aramaico de pai, que revela intimidade que somente um filho pode ter com seu pai. Essa expressão Abba, Pai revela essa intimidade
que somente um filho verdadeiro, genuíno, ele tem com seu pai. E como nós somos filhos de Deus, queridos, nós temos que ter essa intimidade com o Pai. Não essa intimidade que a gente está vendo no movimento gospel, de tratar Deus de qualquer jeito. Não é essa intimidade. Não é essa intimidade que, como diz a Xuxa, que trata Deus como o cara lá de cima, porque Deus não é qualquer um. Não é essa intimidade. A intimidade, querida, é de você estar na presença dEle, é de você se derramar diante dEle, é de você poder colocar os seus problemas, as suas dificuldades e ter a certeza que Ele te ouve e ter a certeza que, segundo a vontade dEle, Ele vai te responder. É essa intimidade, querido, que nós temos com Deus. É essa intimidade que o cristão ele tem. É essa intimidade. Eu fico triste quando eu vejo o culto de oração onde nós estamos, é um momento de nós estarmos íntimos, nos dedicados, prostrados, nos derramando diante de Deus. Mas aqueles que foram adotados, que foram resgatados, adotados como filhos, eles têm essa intimidade com o Pai. Nós não precisamos do sacerdote, nós não precisamos de intermediário para ir diante de Deus. Às vezes, alguns de nós, a gente passa e a gente tem que orar sim por aqueles que não são crentes e por aqueles que são crentes também. Mas às vezes eu vejo muito crente que diz: irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Irmão, a minha oração não é mais forte do que a sua. O mesmo Deus que eu tenho acesso e tenho intimidade, você também tem. Você também pode chegar ao mesmo Deus, à mesma fonte e beber da mesma água que eu bebo, irmãos. Nós temos o mesmo Deus. Agora, sabe por que a gente pede oração? Porque nós estamos fracos. Nós estamos presos aos rudimentos do mundo e não conseguimos ter essa intimidade de clamarmos: Abba, Pai. Essa intimidade com o Pai, de nos derramarmos diante da sua presença. Veja a conclusão que Paulo ele mostra, que ele faz, que ele diz, Paulo ele faz é que você já não é mais um escravo, mas agora você é um filho. Logo também tornou-se herdeiro das mesmas bênçãos. Veja o que diz aqui o versículo de número 7: de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também você é herdeiro. Quando Paulo ele diz aqui que você já não é mais escravo, querido, que você não está mais preso às coisas deste mundo, e essas coisas do mundo elas estão lá fora, mas você não está preso a elas. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz que capítulo 10, todas as coisas me são lícitas, mas ele diz, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu não sou escravo dela. Nós já estudamos aqui, Deus ele criou todas as coisas, até mesmo para o nosso deleite, para o nosso desfruto, mas essas coisas não devem nos escravizar. Cristo ele diz: buscai pois, Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós somos fiéis e quando nós fazemos o papel correto e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, Deus ele acrescenta e acrescenta e acrescenta, de sorte que não vai faltar nada. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o dinheiro, não vai faltar o recurso, não vai faltar bênçãos na sua vida. Mas se pelo contrário invertermos o princípio e buscarmos primeiro as demais coisas, e se sobrar tempo, e se der tempo, e se eu tiver tempo, aí não espere receber bênçãos de Deus, meus irmãos, porque você está quebrando os princípios. Aí não espere receber bênçãos de Deus. Deus me abençoa. Oh Deus, por que isso? Não culpe Deus, olhe para você. Nós temos a tendência, quando as coisas acontecem, de nós culparmos a Deus. E quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente deveria olhar para nós mesmos e dizer: eu estou errado, eu pequei. E agora ele diz, de sorte que você já não é mais escravo, você não está preso a estas coisas,
Porém, sendo filho, e sendo filho, você é herdeiro, irmãos, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Paulo, ele diz, escrevendo aos Efésios capítulo 1, ele diz, né, ele louvando, ele começa louvando, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Mas às vezes a gente diz: não, Senhor, mas eu não quero só as bênçãos espirituais, eu quero materiais. Aí, para conseguir as materiais, eu sufoco a obra de Deus. Mas quando nós somos fiéis, Deus, ele acrescenta até mesmo as obras, até mesmo as bênçãos materiais nas nossas vidas. E todo cristão verdadeiro, sincero, ele tem uma vida abençoada. Deus abre mais e mais portas. Mas você pode olhar que todo cristão negligente, ele tem uma vida fracassada. A vida dele é, como diz o profeta, é um saquetel furado. Quanto mais ele tem, mais ele quer, mas não tem nada. E quanto mais ele ganha, mais o dinheiro some, mais desaparece tudo e ele não sabe o que fazer. Mas por quê? Porque vive uma vida negligente diante de Deus. A terceira verdade que Paulo ele mostra, a terceira e última verdade, que nós encontramos do verso 8 ao verso 11. Veja que agora Paulo ele faz um apelo. Paulo ele mostra a nossa condição antes. Paulo ele mostra que nós éramos escravos. Paulo ele mostra agora a nossa condição em Cristo, que nós nos tornamos, fomos resgatados, nos tornamos filhos de Deus, temos essa intimidade com Deus. E agora ele faz um apelo. Veja os versos 9 ao verso 8 ao verso 11. Ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizai-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que Paulo ele nos ensina com esses textos? O que Paulo ele quer nos dizer com essa palavra, querido? Veja, antes, a primeira lição que nós tiramos antes, eles não conheciam a Deus e serviam a falsos deuses. O versículo 8 vai mostrar isso. Quando, porém, outrora, porém, não conhecendo a Deus, serveis a deuses que por natureza não são. Ele mostra aqui a realidade daqueles que não conheciam a Deus e a nossa realidade. Nós não conhecíamos o Deus vivo. Nós não conhecíamos o Deus que nós servimos hoje. Ele diz que nós não conhecíamos a Deus e servimos a deuses que por natureza não são. Quantos ídolos, quantos dos que estão aqui já idolatraram, já tiveram deuses, já fizeram suas orações a outros e não ao Deus vivo. Mas Deus, na sua graça, os resgatou, os trouxe para conhecer o verdadeiro Deus. Antes nós não conhecíamos esse Deus maravilhoso, e Ele mostra que antes eles não conheciam a esse Deus e serviam a deuses. E Ele diz que por natureza esses deuses, criados pela mente e imaginação do homem, eles não são deuses. Eles querem ocupar o lugar de Deus. Em segundo lugar, Deus se revelou a eles e a nós. Versículo 9 diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizá-los. Veja, ele diz que maravilha, mas agora que conheceis a Deus. Paulo diz: agora vocês conhecem a Deus. Paulo diz: peraí, antes vocês foram conhecidos por Deus. Significa que Deus olhou para mim.
Significa que Deus olhou para você, meu amado irmão, que Deus ele se lembrou de você lá no meio daquela multidão, do meio dos seus parentes, no meio de tantas pessoas. Deus ele olhou para você, e Deus aqui nos conheceu, nós somos conhecidos por Deus. Lá em João capítulo 15, Cristo ele fala aos discípulos e diz: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês, e eu designo vocês para que vocês vão, e para que vocês deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Foi Deus, querido. Tirou Deus da minha e da sua vida, nós não somos nada. Hoje nós conhecemos a Deus, ou antes nós fomos conhecidos por Ele. E agora, veja, eles estavam deixando o verdadeiro Deus e voltando à escravidão dos falsos deuses. Versículo 9 e versículo 11 vai mostrar isso. Veja, ele diz: como estáis voltando outra vez. Paulo diz: como é que vocês agora estão voltando? Vocês antes não conheciam a Deus. É por isso, querido, que não existe essa história de crente desviado. Ou você é, ou você não é. Hoje eu chegava aqui, quando eu saía, alguém chegava e me abordava e dizia: eu sou pastor. Eu tenho 10 anos que eu era pastor. Era pastor de uma igreja. Assim, era? Estou desviado? Não existe, querido. Ou você é, ou você não é. Ah, Luciano, mas muitas vezes a gente não tropeça e cai. Sim, é outra coisa. A gente corre o risco de não vigiarmos, de não orarmos, e aqui e ali a gente tropeçar e cairmos e enfraquecermos, sim. Mas se você é filho de Deus, Deus vai lhe buscar, onde quer que você esteja. E é isso que ele diz: olha, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem ser escravizados? Vocês já eram escravos lá e vocês querem voltar à escravidão. É como alguém, querido, que conhece a Cristo, que conhece a verdade e volta, se desvia. Não, eu não quero mais ser da igreja. Não, não quero mais. Eu não quero mais conversa de crente. Você está voltando de novo à escravidão. Você está trocando a liberdade, você está trocando a adoção, você está trocando a herança e voltando a ser escravo dos rudimentos do mundo. E Paulo ele diz: olha, vocês guardam meses, tempos, anos. E Paulo ele chega à conclusão lamentável, né? Versículo 11 ele diz: receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. A decepção de Paulo era tão grande com esses falsos irmãos que estavam voltando. E veja, eles estavam dentro das igrejas. E a decepção de Paulo é tão grande que Paulo diz: receio que eu trabalhei em vão por vocês. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Muitas vezes a gente se entristece. Às vezes não é fácil estar aqui. Às vezes a gente parece até ser chato. Às vezes alguns irmãos podem, não, o irmão é muito chato, né? Cobra da gente. Mas sabe por quê? Porque Deus ele vai cobrar de mim. O rebanho que Ele colocou nas minhas mãos, Ele requer de mim o ensino, o aprendizado, a educação. É por isso que muitas vezes nós temos que ser chato. Quando eu digo para vocês estarem aqui, quando eu conclamo vocês para estarem aqui, quando eu conclamo a igreja para estar aqui na escola dominical, no culto de doutrina, no culto à noite, em todos os trabalhos da igreja, não é porque a gente quer número não, irmãos, mas é porque a gente quer o bem de cada um de vocês. Mas é porque a gente quer que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, porque foi para isso que Cristo nos comissionou, foi para isso que Ele nos colocou aqui, foi para isso que Ele colocou Paulo ali nas igrejas da Galácia. E Ele diz: eu receio, irmãos, ter trabalhado em vão para convosco. Irmãos, quantas vezes, domingo passado, eu saía bastante triste daqui. A gente se entristece. Estava aqui eu e mais 2 irmãos, e a gente saía triste.
E eu chegava a dizer assim: Deus, se o problema for comigo, me tire da obra. E Deus diz: o problema não é você, a obra é minha e eu vou tratar ela. E isso traz um conforto. É isso que Paulo está dizendo: eu receio ter trabalhado. Às vezes a gente diz: meu Deus, será que é em vão? Às vezes eu fico pensando: será que é em vão o meu trabalho? Você sabe quanto tempo se gasta para preparar uma mensagem como essa? Imagina assim, você acha quanto tempo eu levo para preparar uma mensagem como essa? Você acha quanto tempo a gente leva para preparar um estudo? Você acha que é simplesmente só abrir e dizer: Deus, fala aqui conosco? Existe uma preparação, existe uma dedicação. Para quê? Para alimentar a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja ela não seja levada por todo o vento de doutrina, para que a igreja esteja firme, e quando chegarem os falsos profetas, os falsos ensinos, você e eu estejamos preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa fé. É por isso, irmãos. Mas Paulo ele chega à conclusão que muitas vezes nós como líderes nós chegamos. Imagino Jeremias, eu fiquei pensando, aqui tinha 3 irmãos, e eu fiquei pensando, muitos foram chamados a pregar no deserto, muitas vezes as pessoas não se convertiam. Eu fiquei pensando e me veio à mente Noé, quando Deus manda que ele anunciar o dilúvio e as pessoas fazem pouco caso, e ninguém veio além da família dele, ninguém além da família. Só a família dele ali estava. Só ele e a família dele estava ali naquela arca, porque ninguém quis ouvir a palavra dele. E eu sempre tenho dito isso, mesmo que a gente fique aqui sozinho, mas as portas da igreja vão estar abertas e o culto ele vai continuar. Porque quem trata é o Deus vivo. Portanto, meus amados irmãos, antes nós éramos escravos do pecado, mas através de Cristo nós fomos redimidos. Os nossos pecados eles foram perdoados e nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros com Cristo das bênçãos espirituais que somente através de Cristo elas chegam às nossas vidas. É por isso, querido, que vale a pena, irmãos, vale a pena abrir mão de muitas coisas. Hoje você não é mais escravo. Hoje você é filho e filha de Deus. Então ande, viva como um filho e filha do Deus vivo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Ele nos abençoe e que Ele nos ajude, irmãos, com a sua palavra. Que Ele possa aplicar no nosso coração. A nossa oração para que Deus fortaleça cada um de vocês. Jamais nós queremos que nenhum saia. Não. A gente se entristece quando alguém sai. Mas não pode sair e dizer: eu vou sair daquela igreja. Qualquer um que sair daqui não vai sair e dizer assim: eu vou sair daquela igreja porque aquela igreja não tem doutrina, aquela igreja não tem ensino, aquela igreja não tem pregação. Pode sair por qualquer outro motivo, mas pelo alimento espiritual não. Porque Deus, Ele nos comissiona, e Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos fez, irmãos, seus filhos. Nos fez seus filhos. Eu já contei para vocês aqui a minha vida. Eu não gosto de contar exemplo de ninguém. Eu já contei aqui um exemplo da minha vida. Como era a minha vida antes. O que eu aprontava. O que eu aprontava na juventude, quando mais jovem. De festas, de micarante. Não perdia uma sequer. Mas Deus, querido, Ele me tirou desse meio. E quando Cristo, Ele me conheceu, não foi eu que conhecia Cristo, mas quando Cristo se revelou a mim, e ali os meus colegas, eles zombavam e diziam: ei, está chegando o dia.
E eu disse: eu não vou. E ele: está chegando o dia, a gente vai. E eu disse: eu não vou. Mas como era novo, convertido, eu acabei indo. Deus permitiu. Eu nunca esqueço, é uma cena que eu nunca esqueço, irmãos. Aquilo que eu gostava, aquilo que eu estava escravizado, de todos os anos estarem ali. E eu fui àquele lugar, Deus permitiu que eu chegasse ali no Parque do Povo. E quando eu cheguei ali, toda aquela multidão, eu me senti um peixe fora d'água. Aquilo que eu gostava, quando eu cheguei ali de volta, Deus me mostrou: aqui não é mais o seu lugar. E eu sentava assim no meio fio, eu sentava e fiquei observando: meu Deus, o que é isso? E vendo aquelas pessoas bêbadas, embriagadas, dançando, pulando, se divertindo, entre aspas. E Deus disse assim: não é que Deus desceu do céu e o viu, mas o mover de Deus a gente sente. Mas como se Deus dissesse: levanta, vai embora, aqui não é mais seu lugar. E eu cheguei para os meus colegas e disse: eu estou indo embora. Vocês quiserem, vocês fiquem. E fui embora. Até hoje. Porque é isso que Deus ele faz. Deus ele nos tira da escravidão do pecado. E Deus nos transforma em filhos e filhas de Deus, para sermos diferentes. Não é para a gente estar preso e voltar novamente lá. Ah, mas a carne é fraca. É por isso que ore e vigie. A carne é fraca, ore, vigie. O Espírito está pronto. Amém, queridos? Vamos cantar, que nós queremos estar ao pé da cruz. Salmos e Hinos 362. Que esse seja o meu e o seu desejo. Quero estar ao pé da cruz.